Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Alex, no meu canal pessoal, para conversar mais um pouquinho de economia com vocês. Você já viu o tema ali no título, que fala sobre sobre a Selic. Você sabe o que é a Selic? Por que estou fazendo um vídeo sobre a Selic? Primeiro, porque eu quero tentar ajudar você a entender um pouquinho mais de economia. E segundo, porque o Banco Central resolveu cortar a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual. Mas, ok, você olha aqui no canto, que sai uma reportagem no Estadão, na quinta-feira, dizendo: BC reduz juros em 1 ponto e indica desaceleração no ritmo de cortes. Aí você pega o valor na sexta-feira, dia 2, e vê aqui no cantinho uma notícia falando: corte menor da Selic desagrada o governo Temer. Além disso, também existe uma reportagem. Esse daqui, vamos dar os créditos, não é mesmo? Esse daqui é um texto da Cláudia Safatli. E dentro do jornal, na parte de finanças, tem esta matéria aqui: redução da Selic traz alívio para endividamento de empresas. Esse daqui é escrito pela jornalista Daniela Maybach. E do Estadão, como vocês estão vendo de novo aqui, foi escrito pelo Fabrício de Castro e pelo Fernando Nakagawa, certo? Ok, informação. Vamos tentar entender então o que é a Selic. Para isso, eu tentei pegar este livrinho aqui. E eu vou falar para vocês uma coisa muito bem resumida e superficial, porque o negócio é complicado e chato. Sim, é chato. Aqui ele diz o seguinte, na página 185, esse daqui é um livro sobre economia monetária e financeira, do Fernando Cardi de Carvalho, mais conhecido de todos esses autores que estão aqui. É uma referência nesses assuntos. E na página 183 tem um box, este daqui, que fala justamente sobre o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o que significa Selic, e a taxa de juros Selic. Ele diz o seguinte, num determinado ponto: a taxa de juros Selic é a taxa que baliza a troca de reservas entre as instituições financeiras. Especificamente, a circular número tal de 99 define a taxa Selic como a, abre aspas, taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais. Fecha aspas. Com isso, ficam incluídas todas as operações de troca de reservas por um dia entre instituições financeiras e entre essas e o Banco Central no cálculo dessa taxa de juros. Entendeu alguma coisa? Não. Eu entendi. Mais ou menos. O meu TCC, quando eu fiz economia, foi especificamente sobre os cortes da taxa de juros Selic entre 2012 e 2013 no governo Dilma. 2011 e 2012, acho que foi. Lá eu parei para estudar a taxa, porque os jornais falam muito dela e ela sim é importante para nós. Vamos pensar de uma forma bem resumida. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Então, se você ver Copom em algum lugar, você já sabe que é o Comitê de Política Monetária. Essa taxa, de forma bem simplificada, bem reduzida, ela pensa que aqui está o Banco Central. E aqui estão todos os outros bancos e instituições financeiras que compram ou depositam dinheiro no Banco Central. De forma bem simplificada, estou reforçando que é de forma bem simplificada, certo? A taxa Selic, ela regula o valor ou a taxa de juros que o Banco Central cobra desses outros bancos aqui para emprestar dinheiro para ele. Todos os dias os bancos precisam fazer depósitos no Banco Central e recebem dinheiro do Banco Central para cobrir as suas despesinhas lá. Então pensa, você com o seu cartão de crédito, você paga uma taxa de juros para ele, certo? Certo, né? E a mesma coisa acontece entre o Banco Central e todos os bancos que eu coloquei aqui. Para eles pegarem o dinheiro do Banco Central, eles precisam pagar uma taxa de juros. E essa taxa de juros, quem regula é a Selic. De novo, gente, simplificado, certo? Mas o que influencia para você? De certa forma, a taxa Selic, ela vai regular a partir dos bancos. Esses bancos emprestam dinheiro para empresas, emprestam dinheiro para pessoas físicas, certo? De certa forma, o que a taxa Selic influencia é no valor que esses bancos vão cobrar
das empresas e de você. Existe toda uma discussão dizendo que, de certa forma, não adianta muita coisa. Não, o efeito não é muito grande porque os bancos têm uma certa autonomia por N motivos. Não vou entrar nesses N motivos neste vídeo, mas talvez em outro. Mas, de forma muito grosseira e muito simplificada, a interferência na nossa vida é essa. O Banco Central reduz o quanto ele cobra dos bancos e os bancos, de certa forma, vão reduzir o quanto eles vão cobrar dos empréstimos para as empresas e para você. Para você, o sentido positivo é que você vai pagar uma taxa menor, embora isso nem sempre aconteça, porque os bancos têm um poder muito maior. E para as empresas, elas vão começar a aumentar o seu nível de endividamento, quanto elas emprestam, quanto elas negociam, e a partir daí vão poder investir mais e, por consequência, contratar mais. Então, em último nível, o Banco Central pode influenciar no emprego. Lembrando, isso é uma teoria. Dentro da economia existem zilhões de teorias. Então, quando você vê na próxima vez, a Banco Central fez isso, fez aquilo, as consequências podem ser estas. Podem. Por quê? Porque os bancos têm um poder muito grande. Agora vamos falar um pouquinho sobre as notícias. O Estadão falou, como está aqui de novo, BC reduz juros em um ponto e indica desaceleração no ritmo de cortes. Junto a essa notícia está este comentário da Cláudia Safatler aqui, que ela diz: corte menor da Selic desagrada o governo Temer. Vamos entender por quê? Porque na verdade é assim, essa crise política que está aí, com a delação dos irmãos da JBS, meio que atrapalhou os planos e as previsões de cortes do Banco Central. Era para eles cortar 1,25 mais ou menos, mas eles cortaram só 1 ponto. Quanto mais baixa a taxa Selic, mais barato fica esses empréstimos e os empréstimos para o banco, que eu expliquei lá atrás, certo? Então, quando a taxa é bem menor, os empréstimos rodam muito mais rápido, há uma taxa menor e, consequentemente, a economia produz mais, a economia real, que é quem produz mesmo um jornal, uma caneta, por aí vai, e aumenta o emprego. Então, o ideal é deixar a taxa lá embaixo. Só que esse corte, os empresários estavam esperando um corte maior, mas foi menor, vai influenciar porque eles estavam num processo de retomada. Ou seja, à medida que a taxa de juros caía, eles poderiam começar a investir mais e fazer mais dívidas a longo prazo, por aí vai. Que é o que relata essa reportagem do Valor aqui. Só que o Banco Central alegou que há incertezas muito grandes quanto ao destino da política nacional. Ou seja, não se sabe se o Temer fica ou se cai, se as reformas vão para frente ou se vão parar. E isso influenciou numa decisão mais comedida, mais conservadora, num corte menor da taxa de juros. A meu ver, agora uma opinião totalmente pessoal, certo? O Temer, quando estava lá, cai ou não cai, depois desse bafão aí que teve dos irmãos JBS, o primeiro pronunciamento que ele fez foi, na verdade, para os empresários. Ele não falou com a população. Ele chegou para os empresários e falou para eles acreditarem, manterem-se firmes e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para esse discurso ter efeito, uma queda maior da taxa de juros seria muito bem-vinda, certo? Porque se a taxa de juros caísse mais, continuasse caindo cada vez mais, a economia poderia começar a subir de novo e se fortalecer cada vez mais. Só que o Banco Central foi lá e não cortou tanto quanto eles esperavam. Vamos dar um pouco de teoria da conspiração. Eu imagino que isso também foi uma jogada, inclusive do Banco Central. Porque a partir do momento que o Temer chega na televisão e fala para os empresários: acreditem em mim, eu sou a salvação, desconsidera totalmente a população e fala diretamente com o dono do dinheiro, com os donos do dinheiro, ele precisava de um respaldo, que tudo desse certo, que a economia começasse a subir. Mas o Banco Central vai lá e não faz isso, com o que ele estava esperado, e ele fica bravinho. De certa forma, isso pode ser uma jogada para mostrar para os empresários o poder que ele tem. Já pensou nisso? Porque a partir do momento que o Banco Central reduz menos, ele está mostrando que o impacto político na economia está sendo grande. Eles optaram por ser conservadores no corte da taxa de juros justamente por conta dessa incerteza, se o Temer fica ou não. Ou seja, gente, elimine a incerteza, vamos ter certeza
certeza que o Temer vai ficar, que a taxa de juros cai mais, tá bom? Esquece esse discursinho de fora Temer, vamos manter o Temer, vamos fazer as reformas, que daí a gente corta mais e o negócio fica melhor. Certo? Enfim, isso é uma teoria da conspiração minha. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês o que é a taxa de juros. Lembrando que tudo que eu falei aqui é parte de uma teoria e é uma interpretação. A economia é cheia, a ciência econômica é lotada de teorias. Teoria de esquerda, teoria de direita, teoria do centro, é Keynes, é Marx, é Hayek, E então, eu não entrei em detalhes também sobre a meta de inflação, não entrei em detalhes sobre os efeitos, o multiplicador bancário, por exemplo, tem zilhões de coisas. São fórmulas e mais fórmulas para se chegar a Selic. Num outro momento, se der certo, eu falo sobre esses detalhes. Mas, lembrando que a Selic influencia, de certa forma, as negociações de dinheiro entre o Banco Central e os bancos e instituições financeiras. E isso pode influenciar na sua vida a partir do momento que os bancos resolvem também baixar sua taxa de juros. Lá em 2011, 2012, a Dilma peitou fortíssimo os bancos privados para eles reduzirem a taxa de juros para as empresas e para a população. Viu no que deu? Ou seja, quem tem poder nessa situação toda? Os bancos, ou o Banco Central, ou o trabalhador. Fique a questão. Tá bom? Tchau.